Olá pessoal, numa videomensagem do Papa Francisco publicada no site do Vaticano na data de ontem, direcionada a um movimento pentecostal dos Estados Unidos chamado João 17, ele vai explanar um pouquinho sobre a ideia que se faz do amor, principalmente para aquele grupo, né? Mas ele falando de uma forma bem geral também, dizendo, por exemplo, que o amor não precisa de profundos conhecimentos teológicos, que são todavia necessários. Ele ressalta assim, então, uma ideia bem singela do amor, né? E vai continuar falando que é sobre o amor daqueles que ao redor da mesa, tomando cappuccino, almoçando ou tomando sorvete, descobrem-se irmãos, não pela cor, nem pela nacionalidade ou proveniência, nem mesmo pelas diferentes maneiras de viver a fé, mas como os filhos de um mesmo Pai. Então vejam bem, olha que interessante, então vocês veem que ele tenta ultrapassar essa ideia que se tem tanto da questão da religião, né? E também essa ideia muito exagerada do que seja o amor. E antes que alguém venha lembrar daqueles que não têm essa oportunidade, por exemplo, né, de tomar um cappuccino, de se reunir, etc., ele vai falar o seguinte, que existem excluídos sim. Ele vai dizer o seguinte, e mesmo que não haja uma mesa, um cappuccino, mesmo que não haja um sorvete e nem mesmo um café, porque existem pobreza e guerra, somos igualmente irmãos e devemos dizê-lo uns aos outros, sem pensar na proveniência, nem na nacionalidade, nem na cor da pele, somos filhos de um mesmo Pai. Vejam bem, é uma ideia do amor cristão, né, que não é questionável, faz parte de uma doutrina, as pessoas podem não concordar, mas quando você está dentro da doutrina, você simplesmente aceita, porque depende da fé. Como a gente já disse em outro vídeo, que está no âmbito da fé, né, que faz parte de uma crença, não passa pelo crivo de uma verificação, mas nem por isso deixa de ter importância, lógico. Nessa crença em especial, o cristianismo aí vai pregar o quê? A ideia de que nós somos filhos de Deus, né? E como filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Quem é filho do mesmo Pai é irmão. E com isso você é o quê? Você tenta trazer à tona um esforço pela solidariedade, pela fraternidade, que é exatamente a ideia de irmão, né? Fraternidade. E venhamos e convenhamos, né? A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais egocêntrica, que não tem a menor empatia por aqueles que sofrem. Então é muito bonita essa mensagem do Papa Francisco, né? Mas ele vai continuar da seguinte forma: ame ou não ame, o amor que se fez carne, o amor que deu a própria vida por nós, este é o caminho. Muitas vezes confundimos o amor com uma espécie de filosofia platônica e idealista. O amor é concreto, o amor dá a vida pelos outros, como Jesus deu por nós. Talvez porque o amor não se ensine, se vive, e vocês nos ensinam vivendo. E é aqui que eu entro, né? Já que ao falar de filosofia, ele mexeu no meu queijo, né? Ele diz que muitas vezes nós confundimos o amor com uma espécie de filosofia platônica idealista. E o que o amor ao qual ele se refere, né, é um amor concreto, né? Então, quer dizer, ele fala assim, não é uma filosofia idealista, é uma filosofia bem concreta, encarnada na realidade. Pensando principalmente nessa ideia de concretude, nós podemos imediatamente nos remeter às ideias, por exemplo, de empirismo ou de realismo, né, da modernidade. Só que ocorre que, para Platão, o idealismo não é simplesmente uma mera abstração de algo inalcançável concretamente, né? Platão, na verdade, a gente falou disso no mito da caverna, na alegoria da caverna, né? Ele expõe graus de concretude ou de aproximação da realidade verdadeira. Então, cada vez mais as pessoas vão se aproximando da realidade verdadeira, que seria uma das ideias, mas não é um mundo assim, como o pessoal imagina, né? Veja que Platão ele inverte essa concepção que se tem do idealismo, já que o mundo inteligível, que também é conhecido como mundo das ideias, é o mundo real, né? Então, o realismo dele é um idealismo, poderíamos dizer, né? Ou seja, falar que a filosofia platônica se afasta da concretude é desconsiderar um pouco que Platão pensava não apenas de maneira abstrata, mas buscava, em sua exposição, que os indivíduos eles se esforçassem ao máximo para chegar ao conhecimento verdadeiro ou às práticas éticas e políticas mais adequadas para se aproximar do ideal, né? Do ideal que não é visto como inalcançável.
Eu falo isso, lógico, tomando todo o contexto da fala do Papa, né? Já que ele traz um exemplo da concretude, né? Mas ao falar da concretude ele fala, por exemplo, de vivência, ele fala de convivência. Então concretude aqui não é só coisas materiais, mas exatamente essa a ação humana, a atitude humana. E isso está envolvido na filosofia platônica. Se formos olhar em sentido bem específico, o amor relatado por ele se aproxima mais do conceito platônico de realidade do que se supõe. Lógico que o Papa Francisco, ao fazer essa correlação, ele estava fazendo uma analogia em um sentido bem restrito e às vezes até pejorativo da ideia do idealismo platônico, aquele que vai originar o famoso termo amor platônico, né? Aquela pessoa fala assim, eu tenho um amor platônico, mas é um amor que não consigo alcançar. Mas é importante a gente ressaltar que a filosofia ela não pode chegar à conclusão de que Platão ele fazia uma exposição que se resumia a uma mera viagem na maionese, não, sem conexão com a realidade, com o mundo ao seu redor. Não, a filosofia platônica era uma filosofia que estava encarnada na sua realidade, na realidade de seu tempo. A gente vê, inclusive, pelas próprias exposições que ele faz, dando exemplos exatamente do cotidiano, né? E trazendo também soluções para a política, para a ética, etc. Ô, gente, eu espero que tenha sido claro. Eu só queria fazer esse comentário aqui porque eu achei interessante, né, como que esse sentido pejorativo do amor platônico ele ainda está sendo usado atualmente, né, inclusive por uma figura, né, de grande destaque que é o Papa Francisco e que falou belas palavras, né, sobre o amor, né, mas pegando exatamente esse conceito bem reduzido da ideia do idealismo platônico, né? Por isso que eu quis fazer esse comentário rápido aqui. Espero que tenha sido claro. Até a próxima.